Boa tarde, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré, a todo o povo dessa terra por onde passar essa live, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu tenho visto muito falarem sobre muita religião nessa terra e para começar por tudo isso, nós vamos começar lá no livro de Apocalipse, onde a palavra diz assim: pregai o evangelho, né? O evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho do reino dos céus. Tem que ser pregado em todo canto dessa terra para que venha o fim. E a gente sabe que esse evangelho ele tem que ser levado por todo canto desse mundo, dessa terra. E aonde Jesus disse para aquela mulher samaritana: a partir de hoje, Deus precisa de verdadeiros adoradores em todo canto, e todo canto que tiveres, todos podem adorar, em espírito e em verdade, em qualquer canto da terra. Então, se esse evangelho tem que ser levado, tem que ser reconhecido por todo canto. Jesus disse para aquela mulher que a gente adoraria em todo canto. Então, como é que tem muitos que falam aí que é muita religião? Não é religião. Tem seitas e tem igreja do Senhor. Seitas são aquelas que não são de Deus, e as que são de Deus são igreja do Senhor. Por todo canto tem, porque Deus tem levantado profeta, uma geração de profeta para pregar o evangelho por todo canto dessa terra, para que se cumpra a palavra do Senhor, para que ele possa vir e todos possam ser julgados ou absolvidos do seu pecado, conforme o evangelho, como diz a Bíblia, tem que ser pregado em todo canto dessa terra, desse mundo, para que ninguém se diga naquele dia para Jesus: eu sou inocente, eu nunca ouvi o evangelho, eu nunca vi uma palavra, ninguém nunca me convidou para ir para um culto. Então, o evangelho está sendo pregado para isso. Em todo canto tem uma igreja do Senhor com uma placa escrito lá. Embora que a placa seja diferente, mas é para diferenciar em que lugar que você está, assim mesmo como um bairro. Se o bairro não tivesse nome, como era que alguém ia saber onde mora José, onde mora João, em que bairro é, em que localidade é, em que cidade é? Então, da mesma forma, são as placas de igreja, que não significa nada, a não ser um lugar aonde a gente está liderando, ou aonde aquelas ovelhas estão ali naquele lugar se congregando, para que a gente saiba onde é, onde fica, qual é o local, aonde está. Mas, na realidade, só vai ter um pastor naquele dia, que é Jesus. Ele é o pastor de todos os pastores. Ele é o pastor de todas as ovelhas. Então Jesus espalhou gente nessa terra para isso, para pregar o evangelho, para que nenhuma alma daquelas que Deus deu para ele se perca. Então, quanto mais gente pregando o evangelho nessa terra, nesse mundo, melhor é. O tempo que você está falando que é muita religião e você não está em nenhuma delas, procure também, enquanto é dia, enquanto é hora, procure se localizar numa religião dessa, como você diz, numa igreja, para que você também possa ser salvo. Porque se ficar só difamando lá de longe, e aí quando Jesus vir, você vai ficar, porque você não sabe de nada e fica falando heresias, coisas que você não sabe, que você não conhece. Então, antes de você falar besteira, procure uma igreja, trate de se congregar também, vá viver uma vida junto com os outros, para que quando Jesus vir, você não fique. Porque se estiver fora da igreja, vai ficar. Nem que você faça esmola para tudo quanto for lado, a Bíblia diz que se não tiver no requisito da Bíblia, não vai subir. Então, melhor estar dentro da igreja, estar orando, estar vigiando, tá se pegando com Deus toda hora, orando e permanecendo dentro da igreja, da congregação, e não ficar falando mal das coisas de Deus, não, porque você pode pagar muito